Qual a importância de se ter metas ou objetivos e como formulá-los de uma forma adequada? Eu me chamo Gustavo, sou formado em psicologia e esse aqui é o meu canal Comportamento e Pensamento. Seja muito bem-vindo e bora lá. Bom, entre os pesquisadores que pesquisam sobre a felicidade humana, em destaque no ramo da psicologia positiva, que é esse ramo da psicologia que vai buscar as razões ali do porquê que as pessoas são felizes, do porquê que muitas vezes elas não são, se destaca a noção de que, e poucos vão discordar disso hoje em dia, se é que há algum que discorde, de que objetivos e metas, existe uma certa distinção técnica entre os dois, mas para fins didáticos eu vou usar aqui de maneira intercambiável, de maneira como se eles fossem sinônimos, são importantíssimos para a gente chegar a algum grau de felicidade, para a gente dar sentido de alguma maneira à nossa vida. A gente precisa focar em algum objetivo, focar em alguma meta e correr atrás, senão a nossa vida ela fica um tanto quanto vazia. E por que então, aliás, o porquê a gente viu aqui, mas como fazer isso de uma maneira adequada, de uma maneira assertiva, de uma maneira correta? Bom, existe um método chamado de SMART, a sigla em inglês, né? SMART, que a gente traduz para o português como, bom, cada uma delas significando uma palavra em português, só o S que fica um pouquinho estranho, porque o primeiro, o S do SMART, é específico. E por que específico, né, com esse S? Porque em inglês, específico é specific, então tu tem o S como primeira letra. Então, o resto fica normal na nossa língua, porque o M é de mensurável, o A, que em inglês seria mensurable, o A é de alcançável, o R é de relevante e o T é de temporizável ou cronometrável. E o que que é, de uma maneira um pouco mais detalhada, cada um deles? O S, esse específico, quer dizer, por exemplo, eu tenho um objetivo claro ali, eu sei o que que eu quero, eu tenho uma medida clara, de bem especificada de objetivo, não fica meio vago, assim, para mim não compreender direito o que que é que eu estou buscando. Claramente eu sei, então eu formulo isso de uma maneira clara. Como é que eu faço para fazer isso? Uma das coisas que ajuda é objetivos por aproximação e não por evitação, porque por evitação fica difícil de realmente mensurar, realmente especificar, porque vamos imaginar o seguinte: eu estou tentando, o meu objetivo é não se sentir ansioso. Isso é impossível, a não ser que seja um psicopata, e em algum grau todos nós vamos ter ansiedade, né. Mas como é que eu vou, sabe, fica uma coisa assim que: "Tá, mas eu me senti ansioso por tal situação, então eu tô falhando no meu objetivo". É algo impossível e provavelmente só vai me trazer muita frustração. Então, eu preciso de um objetivo por aproximação, não por evitação. Uma das coisas que ajuda a ver se eu tô tendo um objetivo por aproximação e não por evitação, é imaginar se uma pessoa morta faria melhor aquilo do que uma pessoa viva. Por exemplo, não ter ansiedade. Uma pessoa morta consegue muito bem não ter ansiedade. Agora, uma pessoa viva necessariamente vai ter. Ou então, eh então talvez nesse caso, por exemplo, da ansiedade, seja melhor o objetivo de lidar melhor com a ansiedade, ou responder melhor à ansiedade. Então, quando ela aparecer, eu vou saber dar uma resposta melhor para ela, eu vou saber como manejar essa ansiedade. Então, para especificar, é melhor pensar em objetivo de aproximação do que evitação, que são objetivos que pessoas vivas fazem melhor do que pessoas mortas. E uma das coisas que ajuda também, antes da gente ir para o M, para a gente propriamente pensar no que a gente está querendo como objetivo, é imaginar que um milagre aconteceu na nossa vida. Quando a gente imagina esse milagre acontecendo, a gente começa a refletir. E tem um vídeo aqui no meu canal também que explica um pouco melhor essa ideia do milagre, mas trazendo de uma forma breve aqui, é basicamente imaginar que o milagre aconteceu e todos os nossos problemas estão resolvidos. Daí a gente imagina como é que está a nossa vida agora. Isso ajuda muito bem a gente a traçar um objetivo ou uma meta, porque a gente sabe o que que a gente quer. Uma das outras possibilidades também é a gente fazer de alguma forma uma clarificação de valores.
que também é uma ideia um pouco complexa para elaborar aqui de uma maneira mais detida, mas de uma forma resumida, é a gente entender o que que a gente valoriza de fato na vida, e isso nos ajuda a criar o que a gente chama de ação comprometida, que tem o valor, tem ação comprometida com o valor, que aí nos ajuda a viver de alguma maneira mais de acordo com aquilo que de fato é importante para a gente. Então tem todas essas técnicas, essas possibilidades de manejo para a gente especificar o objetivo. A gente imagina o milagre, o objetivo da aproximação, não da evitação. Pessoas vivas fazem melhor do que pessoas mortas. É, é um objetivo que talvez, provavelmente, se bem formulado, vai ter que ver com os meus valores. E aí eu vou para o segundo, a segunda letra desse SMART, que é o M. É um M de mensurável. Então, é um objetivo que de alguma maneira eu consigo perceber que eu estou me aproximando dele. E por que que isso é importante? Para minha motivação, para mim continuar naquele caminho. Porque se eu não perceber que eu estou me aproximando daquilo que eu estipulei como objetivo, então como é que eu vou saber que de fato eu estou alcançando aquilo? Não tem nem muito ponto de elaborada e perseguir esse objetivo, porque eu não tenho como saber que eu estou chegando lá. Aí eu vou para o meu R, que é de relevant ou relevante. Então é um objetivo que para mim faz sentido. Não adianta eu elaborar um objetivo porque a minha família, por exemplo, meramente quer que eu faça isso. Claro que é um fator importante a considerar, mas eu tenho que pensar também naquilo que eu quero fazer, aquilo que é relevante para mim. Então, ou então elaborar um objetivo com base naquilo que os meus amigos pensam, naquilo que na cultura que eu estou inserida considera relevante. É algo que é relevante para mim, é um objetivo que para mim faz sentido. Aí eu vou então pro T, que é o de temporizável ou cronometrável. Então eu consigo estimar um certo tempo por meio do qual eu vou chegar nesse objetivo. Eu vou dar um exemplo da minha vida pessoal, de como é que funciona esse SMART na prática. Eh, eu gosto muito de ler e, gostando muito de ler, eu estipulei uma meta para mim de ler 30 livros nesse ano de 2025. Não sei que ano tu tá assistindo esse vídeo, mas eu tô gravando ele em 2025 e nesse ano eu tô com a meta de ler 30 livros. Como é que eu me organizei para fazer isso? Eu estipulei um tanto que arbitrariamente que os livros eles têm em média 200 páginas, e com essas 200 páginas, eu fiz um cálculo e descobri que lendo 16 páginas por dia, lendo mais ou menos 2 livros e meio por mês, eu consigo alcançar lá no final do ano essas 30 páginas. Então, é um objetivo que é específico, ler 30 livros, é um objetivo que é mensurável. Eu estou conseguindo ler, eu li essas 16 páginas, eu li esses 2 livros e meio por mês, então é algo que é mensurável. Ele é algo que para mim é relevante, eu tenho um valor muito forte relacionado à aprendizagem, então para mim é bastante relevante ler esses 30 livros, e é temporizável. Eu coloquei o prazo de um ano. Quer um outro exemplo de como é que funcionaria essa estrutura smart? Vou imaginar um adolescente que goste muito do Sylvester Stallone, e aí o cara quer ficar com um shape parecido com o dele. Aí, ele tem um objetivo específico, ficar com shape parecido com o Sylvester Stallone. Ele consegue mensurar isso? Consegue? Como? Ele tira uma foto antes, eu tô esquecendo de um ponto importante também que é o alcançável, né. Eu acabei comendo essa letra no meio do smart, mas o alcançável também é algo que tem que ser um objetivo que tu consiga de fato atingir. Não adianta, por exemplo, eu querer ser uma estrela do rock, talvez eu até consiga, mas será que é tão alcançável assim? Talvez faça mais sentido, pelo menos, começar com algo menor, ou então querer ser um astro do futebol, tendo começado a jogar com 30 anos e ainda sendo perna de pau. Então eu preciso de algo que seja de fato alcançável. Esse exemplo dos livros também, para mim é alcançável, nessas 16 páginas por dia, algo que eu consigo fazer na caber na rotina, apesar de ser um pouco corrida. E voltando a esse outro exemplo, né, o moleque lá gosta muito do Sylvester Stallone, ele quer ficar com o shape do Sylvester Stallone, ou parecido com o dele, ele então especificou. Ele consegue mensurar como? Ele tira uma foto antes e vai tirando ao longo de cada mês ou cada semana, ele mede os músculos dele antes, e vai medindo ao longo do processo, e assim por diante, ele vai se olhando no espelho, etcétera.
ele ou pede feedback das outras pessoas, então ele vai criando meios de mensuração. Ele, vê como alcançável, por quê? Porque o Sylvester Stallone, eu pensei exatamente nele, porque ele é um cara que é um ídolo da molecada e, além disso, ele tem um shape que é, até onde eu sei, natural. Eu não sei se ele usava algum tipo de anabolizante, esteroide, enfim, diferente, claro, do Arnold Schwarzenegger, que é um cara que obviamente usava essas substâncias. Então é algo que é alcançável de um ponto de vista natural, do ponto de vista que alguém que não queira, usar essas substâncias. E, então, é algo que é específico, mensurável, alcançável, algo que para ele é relevante, porque para ele faz sentido dentro do mesmo que faça dentro do grupo de amigos dele, né, para ele enquanto pessoa também faz. E ele tem uma certa ideia de masculinidade que está casada lá com o teu shape do Sylvester Stallone, e para ele é algo valoroso e assim por diante. E aí é temporizável, ele vai lá e conversa com o personal trainer, pesquisa na internet e assim por diante, e descobre que no estágio que ele tá, com a genética dele, com os suplementos que ele vai ter acesso, ele vai conseguir ir treinando ali na frequência que ele vai fazer, sei lá, daqui a 2 anos e meio tem um shape mais ou menos parecido. Então, a gente vê essa estrutura do smart aí presente também. Agora eu quero convidar tu a se tu entendeu a importância de ter objetivos, de ter metas, e qual meta então que tu acha que seria interessante, me conta aqui nos comentários, qual meta que tu quer fazer, que tu quer pôr dentro dessa estrutura do smart e como é que tu vai fazer. Eu agradeço pela tua audiência até aqui e até mais.